Senhoras, senhores, atendendo aos seus pedidos, eu vou fazer um vídeo mais completo aqui sobre ex-combatentes. A gente vai falar de contribuição, vai falar das leis mais antigas, das leis mais novas, dos direitos que foram retirados, especialmente das filhas dos ex-combatentes, e o que vem acontecendo mais recentemente. Quanto que contribui, qual é o nome da contribuição. E vai ser um vídeo um pouquinho mais longo e um pouco mais técnico. Então, assim, não adianta você assistir um pedaço do vídeo aqui e começar a malhar lá nos comentários, dizer, não sei o que, eu tô nessa situação, não tô... Eu vou ir bem devagar para a gente explicar ponto a ponto aquilo que as pessoas vinham discutindo ali via WhatsApp. Eu participo de vários grupos de pensionistas, de militares também. E essa semana passada surgiram muitos questionamentos com relação aos ex-combatentes e me pediram que eu fizesse um vídeo esclarecendo alguns pontos. Então eu vou procurar fazer um vídeo razoavelmente completo, mas eu queria lembrar aos senhores que nós não temos como esgotar a matéria dos ex-combatentes aqui em um vídeo. Eu mandaria fazer um livro. Na verdade, tem um livro de um colega que até escreveu um livro sobre essa matéria. Mas eu não consegui esgotar isso num vídeo, porque desde a Segunda Guerra nós temos aí pelo menos 20, de 18 a 20 leis que tratam de ex-combatentes. Mais duas constituições, a de 67 e a de 1988, que trataram desse assunto. Então, assim, são muitos diplomas normativos, né? E nós não vamos conseguir esgotar isso tudo de uma vez só. Então eu vou trazer os casos que mais ocorrem, os casos que eu sou mais procurado no escritório também para trabalhar em cima deles. E para ver se você por acaso está nessa situação, de repente você tem só uma dúvida, só um questionamento e consegue se esclarecer nesse vídeo. Vamos lá, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais. Nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Vamos lá, devagarinho. Primeiro ponto. Disse a vocês que tem muitas leis de ex-combatentes, tá? Tem a lei de guerra, tem a lei de praia, tem várias leis. Os casos mais comuns, né, famílias de ex-combatentes que voltaram da guerra. E falando de ex-combatentes, depois eu vou fazer a diferenciação de veterano de guerra, tá? Mas falando de ex-combatentes, o ex-combatente vai para a guerra, volta da guerra, e quando ele volta, ele vai receber uma pensão especial de ex-combatente por ter estado na guerra, por ter representado o nosso país naquela guerra, certo? Estamos falando aqui da Segunda Guerra Mundial. Primeira coisa, que diploma que nós temos, primeiro não, né? O mais famoso sobre a pensão especial de ex-combatente, é o artigo 30 da Lei 4242 de 1963, que ele diz o seguinte, o artigo 30 diz o seguinte: é concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover seus próprios meios de subsistência e não percebendo nenhuma importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão estipulada no artigo 26 da Lei 3765. Aí tu vai ver o artigo 26 da Lei 3765, ele fala que ele é um artigo lá da Lei 3765, que é a Lei de Pensões Militares, e ele fala da Guerra do Paraguai, dos veteranos da Guerra do Paraguai, então que os veteranos da Guerra do Paraguai devem receber uma pensão de segundo sargento. Então o artigo 30 da Lei 4242 fala que tem que receber, quem voltou da Segunda Guerra Mundial
deve receber uma pensão de segundo sargento, que é o valor previsto lá na Lei 3765, no artigo 26, segundo sargento, ok? Era isso aqui que tinha, tá? Antes de 88, ninguém falava em pensão de segundo tenente, era pensão de segundo sargento e acabou. Mas aí, passou-se o tempo, vem a Constituição Federal de 88 e lá no artigo 53, ela diz que todo mundo que recebia pensão especial de ex-combatente, seja quem recebia da lei 4242, do artigo 26 da lei 3765, os ex-combatentes do litoral, que eu vou fazer um parênteses aqui depois no final, devem receber pensão de segundo tenente. E aí foi uma grande alegria, todo mundo ficou muito, muito interessado e passaram a fazer os requerimentos e se habilitar a pensão de segundo tenente. Isso foi em 88. Passou 2 anos e aí tinha a previsão de que haveria uma lei que regulamentaria isso e tal, ok. Aí vem, em 1990, a Lei 8059 de 1990, que diz o seguinte: ela mantém a pensão de segundo tenente, que está previsto na Constituição, no artigo 53 do ADCT, e aí ela diz o seguinte: olha, mas as filhas só vão receber até os 21 anos e se forem solteiras. Então a viúva recebe normalmente e a filha ele traz uma limitação enorme ali de idade e de estado civil para poder pagar a pensão para a filha. Então, de novo, a administração dando com uma mão segundo tenente e reduzindo ali, tirando a filha como beneficiária através da Lei 8059. Então, pela Lei 8059, se o óbito do ex-combatente aconteceu depois da Lei 8059, a filha vai poder receber só até os 21 anos se for solteira. Mas se o óbito aconteceu antes da Lei 8059, em especial, se o óbito aconteceu antes ainda da Constituição Federal, ali tem vários ex-combatentes que faleceram em 76, em 82, em 84, o que vinha acontecendo? A viúva recebia a pensão de segundo tenente mesmo hoje, e quando essa viúva falecia, a filha não conseguia reverter a pensão militar, a pensão de ex-combatente, porque tem o artigo 17 da Lei 8059 fala que é vedada a transferência, a reversão, uma série de coisas da lei da pensão concedida pela Lei 8059, que era a pensão de segundo tenente. Então, a filha pensou: bom, eu não posso receber a pensão de segundo tenente, eu não posso reverter a pensão de segundo tenente da minha mãe, que era viúva, então eu vou pedir a pensão de segundo sargento, que é uma pensão menor, e que, como o óbito do meu pai foi antes de mudar a Constituição, foi antes de mudar a lei para a Lei 8059, eu entendo que eu tenho direito. E foi claro, e por muitos anos a administração aceitou isso pacificamente. O Exército, Marinha e Aeronáutica aceitaram isso pacificamente e continuam aceitando, tá? Que a filha faça o requerimento e peça a habilitação pela Lei 4242, desde que o óbito tenha acontecido antes de 88, tá? Para ficar bem tranquilo, antes de 88, tá? Muito bem, o que está acontecendo agora e qual é o problema? Nós temos a AGU começou a aplicar a mesma tese, espalhou pelo Brasil inteiro e isso começou a se sedimentar e começou a ter julgados nesse sentido, até que chegou no STJ e teve um julgado do STJ favorável. Com esse julgado do STJ favorável, o TCU utilizou esse julgado para passar a negar na via administrativa as homologações de pensão de filhas. E a partir do momento que o Tribunal de Contas passou a julgar ilegal, as Forças Armadas passaram a nem conceder. O que aconteceu? Eu li o artigo aqui com vocês e ele diz o seguinte, diz que traz uma série de requisitos, que o ex-combatente tem que estar incapacitado, não pode prover os meios, uma série de coisas. E aí depois lá no final diz que essa pensão é reversível para os seus dependentes, para os seus herdeiros.
A AGU entendeu e criou essa tese, e isso vem sendo amplamente aceito em todos os tribunais, e agora também no TCU e também nas Forças Armadas, que se deve cobrar esses requisitos de não prover seus meios, de estar incapacitado, de uma série de coisas e nada receber dos cofres públicos, também dos dependentes, também da filha. E aí são pouquíssimas as filhas que preenchem esses requisitos. Algumas preenchem, mas são pouquíssimas. Então ficou muito difícil a filha conseguir se habilitar à pensão especial de ex-combatente depois desse entendimento novo, tem alguns anos, tá? Bom, aí já falei do artigo 53, falei da lei 859. Queria fazer um parênteses aqui com relação ao ex-combatente litoral, que é o seguinte: o entendimento dos magistrados mais recentes é no seguinte sentido. Olha, o ex-combatente litoral é aquele ex-combatente que patrulhou ali a costa de Fernando de Noronha, é aquele que fez algumas viagens de transporte de militares, pelo menos 2 viagens. O conceito desse combatente litoral você vai encontrar lá na Lei 5315, tá? E o conceito você consegue encontrar lá na Lei 5315. E aí o entendimento dos magistrados recentemente é o seguinte, que a Lei 5315, que ela é de 1967, ela regulamentou o artigo 178 da Constituição Federal de 67, e que a Constituição Federal de 67 não previa concessão de pensão para os ex-combatentes litorais, né? E aí, se o artigo da Constituição não previa a possibilidade dessas pessoas receberem, do ex-combatente receber pensão, ainda que previsto na Lei 5315, a lei que previu a possibilidade de deixar a pensão especial de ex-combatente litoral só veio em 1978. E a possibilidade de reverter e de deixar para outra pessoa essa pensão especial de ex-combatente litoral só veio em 85 com a Lei 7424. Então, os magistrados têm entendido aí que somente as pensões de quem faleceu após 1985, os ex-combatentes do litoral que faleceram após 1985 podem deixar a pensão especial de ex-combatente e ela pode vir a ser revertida. Alguns problemas aqui, essa pensão ela tem um valor muito menor, ela não tem valor de segundo tenente, ela tem valor de 2 salários mínimos e ela tem uma limitação da filha de receber também até os 21 anos. Então, a situação do ex-combatente litoral, dos dependentes do ex-combatente litoral, ela também é bem restrita. Muito bem, aí eu falei de ex-combatentes, falei que ele volta da guerra e ele vai receber uma pensão especial de ex-combatente e que ele pode deixar essa pensão para a viúva ou ele pode deixar essa pensão para a sua filha se ela preencher os requisitos. E que agora ficou mais difícil da filha preencher os requisitos, certo? Estamos falando de alguém que voltou da guerra e não seguiu a carreira militar e ele não foi reformado, ele foi para a vida civil e ele recebe essa pensão porque ele serviu a pátria. E essa pensão pode ser deixada para os seus herdeiros de acordo com a Lei 4242 e a Lei 859, cada uma com as suas regras, tá? Agora, se o militar veio da guerra, foi para a guerra, voltou da guerra e voltou de lá transtornado, alcoólatra, amputado, e ele voltou da guerra e foi reformado, ele não vai ser considerado ex-combatente, ele vai ser considerado militar reformado. O militar reformado, ele contribui igual para a pensão militar nos mesmos valores que qualquer militar. Ele tem um contra-cheque igual ao contra-cheque de qualquer militar inativo. E é diferente do contra-cheque do ex-combatente, porque o contra-cheque do ex-combatente ele vem só assim, soldo e adicional militar. O contra-cheque do veterano de guerra vem soldo, adicional militar, adicional por tempo de serviço, tudo igual a qualquer um militar inativo, tá? E aí qual é a diferença? A diferença é que o ex-combatente, quando morre, ele deixa pensão especial de ex-combatente aos seus dependentes.
E o militar, quando morre, ou o militar reformado, no caso o veterano de guerra, quando morre, ele vai deixar pensão militar. Tá? Então é diferente, a lei é diferente, as pessoas são diferentes e muda tudo. E aí como é que a gente identifica? Um dos pontos é fazer a análise do contra-cheque. Tá? Que mais? Contribuições, estavam perguntando lá também essa semana no grupo. O militar veterano de guerra tem as mesmas contribuições que qualquer militar. Então ele vai contribuir com 10,5. Talvez ele contribua com 10,5 mais 1,5. Vai depender se ele já recebia ali por 2.000 e se na época foi oportunizado a ele a renúncia ou não, ele no contra-cheque dele foi implementado mais 1,5, então ele pode ser que ele desconte as duas, 10,5% da contribuição regular ou ordinária e 1,5% da contribuição específica, tá? Então, esse cara aqui, o veterano de guerra, tem um contra-cheque igualzinho ao do militar normal, tá? E aí a pensionista dele vai ter os mesmos descontos que a pensionista de um militar tem normalmente. Então, se eu estiver falando de um veterano de guerra que descontava 1,5, a viúva vai descontar 1,5, mas a filha vai descontar 3%. Vamos de novo. A viúva vai descontar os 10,5 que todo mundo desconta, mais 1,5%. A filha vai descontar os 10,5 que todo mundo desconta, mais 3%. Tá? Porque é o que está previsto para as viúvas, é o que está previsto para as filhas. E quando eu falo viúvas, não é só viúvas, é para os outros dependentes que não sejam, para os outros beneficiários que não sejam filhas maiores e capazes. Mas a gente traz aqui o exemplo maior de todos, que é a viúva. Tá? Muito bem. Então, a viúva do veterano de guerra, ela é igual uma viúva de militar inativo normal, tá? Os mesmos descontos, desconta 1,5%, desconta 10,5%, a filha desconta 3%, desconta 10,5%, tá? E o dependente de ex-combatente, a filha de ex-combatente, a viúva de ex-combatente. Olha só, a filha de ex-combatente e a viúva de ex-combatente só pode descontar 10,5%. Por quê? Porque não tem previsão legal para descontar 10,5 mais 3. 10,5 mais 1,5. Por quê? Porque o veterano de guerra ele contribui para a pensão militar. E quando ele morre, ele vai deixar a pensão militar. Onde é que está a contribuição para a pensão militar? Lá na Lei de Pensões Militares, na Lei de 3765, no artigo 3A. No artigo 3A, aí tem os seus parágrafos lá, primeiro, segundo, terceiro, aí lá prevê a contribuição regular, a contribuição extraordinária, para as filhas, para a viúva, para os outros beneficiários. Então, assim, para esses veteranos de guerra, nós vamos ter a Lei 3765 aplicada a eles e a contribuição prevista na Lei 3765, que é igual a de qualquer militar. Para os ex-combatentes da 4242, para os ex-combatentes litoral, lá daquela lei de 78, daquela lei de 85, para vários outros ex-combatentes, da 5315, nós vamos ter só o desconto de 10,5%. E esse desconto de 10,5% não se chama contribuição para a pensão militar, se chama contribuição. E ela está no artigo 24 da lei 13.954. Então, é uma contribuição diferente, que tem um nome diferente, tem a mesma alíquota, 10,5%, mas não tem as alíquotas extras ali, a contribuição específica, não tem a contribuição extraordinária, é só o valor dos 10,5%, que bate com o mesmo valor da pensão militar, mas dos ex-combatentes, dos dependentes de ex-combatentes, da viúva, da filha, nós não podemos descontar mais do que 10,5%. Ah, mas eu sou filha de ex-combatente e desconto 13,5%. Vê se você não é filha de veterano de guerra, tá? Antes de tentar mexer nisso, tá? Bom, queria trazer dois pontos aqui antes. Eu quis fazer esse vídeo mais completo, vai ficar mais longo, espero que assistam ele de ponta a ponta, espero que compartilhem ele loucamente, tá? Porque é importante que as pessoas saibam um pouco mais sobre isso. Esse vídeo pegou um pouco mais
às vezes fazer só de contribuição, só de diferença da Lei 4242 com a Lei 859, esse ficou um pouco mais completo, tá? Queria dizer a vocês rapidamente como é que a gente faz a pesquisa aqui no meu canal. Você vai colocar na busca do meu canal, na busca do YouTube ou na busca do Google, o meu nome, Augusto Leitão, mais ex-combatente. O meu nome, Augusto Leitão, mais anistiados políticos. Augusto Leitão, mais PASEP. Augusto Leitão, mais FUSEX, mais FUNSA. O assunto que você quiser, para ver se eu já falei sobre ele, você provavelmente vai encontrar, se for da minha área e se eu estiver trabalhando com isso, eu já devo ter feito um vídeo sobre isso, tá? Outro ponto, então vamos fazer as honras da casa, mas antes disso queria trazer para vocês um pensamento aqui para a gente refletir, começar, a gente vai estar no meio da semana aqui nesse vídeo aqui, né? Quando estiver à beira da inconformação, conte com as bênçãos daquilo que já tiver recebido. Às vezes a gente está muito chateado com uma coisa, a gente está muito incomodado com uma promoção que não vem, com um reajuste que não vem, e eu sei o quanto os militares e os pensionistas estão querendo e almejando isso, estão se sentindo preteridos, estão se sentindo injustiçados com uma série de coisas. É bom olhar para a vida da gente, né? Olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos pais, olhar para os nossos amigos e ver aquilo que a gente já tem, né? Uma pessoa para estar do nosso lado, uma casa cheia no domingo para a gente almoçar todo mundo junto. E lembrar dessas coisas faz bem a gente ter um pouco de gratidão e faz a gente conseguir seguir em frente com mais facilidade. Então, tá aí o pensamento de hoje. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vire um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. O @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais pessoas. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.